Dando sequência agora nesse vídeo, falando sobre questões que dizem respeito não exatamente a essa prova em si, mas a todas as provas de concurso, que são observações que eu venho fazendo ao longo dos anos, conversando com alunos antes da prova, tomando algumas impressões e depois conversando com eles após a prova, justamente para comparar, fazer aquela comparação expectativa versus realidade, ou seja, o que ele estudou e o que ele achava que ia obter, como ele estudou e o que ele realmente obteve como resultado. Isso traz para nós, que acompanhamos concursos, e principalmente para ti, que está agora em vias de fazer uma prova, uma coisa muito interessante, que é a experiência de outros candidatos, já aprovados, evidentemente, talvez não no primeiro concurso, talvez no segundo, no terceiro, porque também isso é um fator importante para a gente levar em conta. Quantos concursos a pessoa já estudou? Porque talvez a bagagem que o candidato traga para um determinado concurso não seja suficiente. A pessoa não pode, por exemplo, querer imaginar que vai fazer um concurso de juiz e passar na primeira. Até passa, mas é difícil. Esses dias eu estava olhando uma reportagem de um rapaz que ele fez 28 concursos para juiz e passou, lá no último. E ele foi galgando os degraus do conhecimento até chegar no ponto de passar. Então ele foi viajando pelo Brasil. E aí ele dizia assim, pô, hoje eu estou onde eu estou, mas eu tive que ralar muito, eu tive que fazer muitos concursos. Evidentemente que era para juiz. Agora a gente está falando de um outro concurso que talvez você não tenha que fazer 28 concursos da INSS ou 28 outros concursos. É muito importante, agora que a gente chega nesse ponto, às vésperas da prova, justamente nesses últimos momentos, né, no apagar das luzes do estudo, a gente se preocupar não tanto com o estudo, mas se preocupar mais com o aspecto emocional da preparação. Há alguns anos atrás, a Zero Hora fez uma reportagem com um rapaz que tirou em primeiro lugar. Ele fez ele fez o vestibular da URGS para medicina e ele passou em medicina e ele ficou em primeiro lugar, com a nota mais alta de todo o vestibular da URGS. E aí foram entrevistar ele, perguntar para ele o que ele tinha feito, como é que ele tinha passado, qual foi a estratégia dele para obter aquela colocação. E foi bem interessante, porque ele disse que estudou durante o ano todo, ele fez um cursinho para vestibular, aqueles que começam em março e vai até as vésperas da prova. Só que na semana da prova, olha só que interessante, naquela semana em que justamente começam as revisões, aqueles pré-provas, começa toda aquela animação que normalmente os cursinhos fazem, de vamos lá, vamos conseguir, e junta a galera toda, faz aulão. Ele pegou e foi para a praia. Ele abandonou o cursinho naquela última semana, naquele momento de agitação, naquele momento de adrenalina, e foi para a praia e mostrou uma foto dele sentado numa rede, na praia, assim, tocando violão. E ele foi, então, tranquilo, ele não se contaminou, eu acho que talvez essa seja a palavra exata, ele não se contaminou por aquele clima de competição, com aquele clima de muita gente, vai ter que dar, eu vou ter que conseguir. Bem pelo contrário, ele relaxou nos últimos dias e chegou lá tranquilo para fazer a prova e conseguiu não só passar, mas como passar em primeiro lugar. Então a gente sabe que existe o quociente intelectual, que é aquele que a gente acumula ao longo do tempo em que a gente vai estudando e que a gente aplica na prova. Só que ele por si só não é suficiente para te dar a aprovação, porque se fosse só o quociente intelectual, pensem bem, eles iam pegar aqueles testes de QI que os psicólogos aplicam e eles iam fazer um teste de QI com todos os candidatos, e o QI mais alto, o mais inteligente, ia ser o primeiro lugar, o segundo QI mais alto ia ser o segundo, o terceiro e assim por diante. Eles iam chamando, daí sim, pelo grau, iam trazendo pelo grau de inteligência. Agora, não é só isso, não é só a inteligência. O que vai fazer com que o aluno passe, realmente, é ele poder aplicar aquele conhecimento que ele acumulou da melhor maneira.
Esses dias, na aula, quando eu falava isso, eu comentava com os alunos, eu disse, olha gente, acredita em mim, não é o mais inteligente que passa. E aí teve um aluno que sentava lá no fundão, assim, ele levantou assim, botou a conversa, professor, que coisa boa, então quer dizer que eu tenho chance. Né? Mas ele dizendo assim, pô, eu não sou inteligente, estou aqui no fundão, na turma do fundão, mas não é isso, é quem consegue colocar o seu conhecimento melhor naquele dia. Então, também casos, né? Eu passaria aqui muito tempo citando casos de gente, vocês talvez tenham ouvido falar também, conheçam pessoas assim, eu conheço, que tem aquele ímpeto de fazer uma prova, se inscreve, não, eu vou estudar, eu vou me dedicar, e por uma razão ou outra, acaba não estudando. E chega a data da prova, daí diz, bom, já que eu paguei a inscrição, não vou perder meu dinheiro, vou lá, vou fazer mesmo, fazer o que der para fazer. Aí vai com a caneta, com a identidade, chega lá e passa. E aqueles que se matam estudando, muitas vezes, chega lá na hora, não conseguem lembrar das respostas, terminam de fazer a prova e fica com uma questão ali, sabe, trancada, querendo saber qual é a resposta. Não, mas eu estudei isso, eu me lembro que eu estudei, eu sublinhei, pintei de amarelo ali com uma lumicolor, e eu sei, eu me lembro que o professor falou na aula, que eu vi o vídeo do professor dizendo isso, e eu preciso lembrar, e fico naquilo ali até que termina o prazo da prova, o tempo ali de fazer a prova, entrega sem lembrar. Botou o pé fora da sala, lembra. Por quê? Porque saiu daquela tensão. O branco, o que é? O branco é a tensão na hora da prova. A gente tem muitas vezes influências de amigos, de parentes, e que são pessoas que querem o nosso bem. Vamos imaginar, eles querem o nosso bem. Então eles torcem pela gente e dizem, pô, mas dessa vez tu vai passar, né? Porque, pô, já os amigos, né, começam assim, pô, terceiro concurso que tu tá fazendo, nesse tu vai, né? E a gente meio que fica assim, pô, tá me sacaneando, mas é assim que funciona. Aí a família também diz, pô, como ele estudou sábado, né, o dia todo, domingo o dia todo, é uma pessoa que acorda cedo, mais cedo que acordava antes para estudar, fica até mais tarde, está se dedicando, dessa vez vai passar, ou ele vai passar sendo o primeiro concurso. E isso, gente, muitas vezes é um problema. A mãe quando vem e dá o abraço, diz assim, vai minha filha, eu tenho certeza que tu vai passar, fica confiante. Por mais que ela fale aquilo de coração, que alguém que gosta muito da gente fale aquilo, está colocando nos nossos ombros 50 quilos aqui e 50 quilos aqui. Por quê? Porque a gente fica com aquela obrigação de ter que mostrar, de provar para os outros que a gente consegue, quando a gente sabe que não é bem assim. E aí tem mais ainda, a autocobrança que a gente faz em cima dos nossos resultados, a gente começa a se auto-sabotar, e isso é muito perigoso, muito perigoso. A gente precisa entender que tudo que a gente vai fazer lá no dia da prova vai depender, agora, nessa reta final, vai depender do nosso quociente emocional e não do quociente intelectual. Tudo que tu precisa saber para fazer bem essa prova, um dia tu já leu, um dia tu já escutou, um dia tu já viu um professor falar, um dia tu já, sei lá, assistiu na televisão alguém, um noticiário falando, ou seja, está em algum lugar do teu cérebro. O que vai fazer com que tu busque lá nos subterrâneos dos teus neurônios aquela informação para poder aplicar na hora da prova é a tranquilidade, é a calma, é a não cobrança de ter que efetivamente chegar lá e lembrar e marcar tudo e gabaritar. Não é isso. Não é necessário gabaritar. Então é assunto do outro vídeo, mas aqui é necessário ter a calma e a tranquilidade. Uma das coisas mais legais que os cientistas estão descobrindo, né, e essa eu acho que talvez seja a grande sacada, é que para que a gente consiga obter alguma coisa, a gente tem meios de conseguir neutralizar esses efeitos da autossabotagem. Não é aconselhável, pelo amor de Deus, a pessoa tomar nenhum tipo de medicamento, vou tomar um estimulante, ou vou tomar um calmante. Tem gente que sei lá, toma Ritalina, tem gente que toma, pelo contrário, toma calmante, toma um vidro de água, um potinho de água de melissa antes de ir para a prova, dorme, baba em cima da prova. Não é nada disso. Não é nada disso.
Vários cientistas fizeram pesquisas, neurocientistas, e é bem legal isso, porque veja só, eles pegaram pessoas, ligaram lá sensores no cérebro das pessoas, na cabeça da pessoa, e mandaram pensar numa coisa gostosa, sorvete. Então, pensa em sorvete. E eles notaram que determinadas partes do cérebro relacionadas à sensação de prazer foram ativadas. Muito bem. Aí depois pegaram outras cobaias, outras pessoas lá que eram voluntárias e ligaram também os sensores, deram sorvete e as pessoas comeram sorvete. E aí o que aconteceu? As mesmas partes do cérebro foram ativadas. Então, independentemente de a pessoa comer sorvete ou ela pensar em sorvete, que é uma coisa que elas gostavam, o cérebro não fazia essa diferenciação. É por isso que quando a gente pensa em comida, a gente fica, às vezes, salivando. É por isso que, às vezes, a gente acaba, por uma razão ou outra, sendo enganado pelo cérebro. E a gente tem que usar isso agora ao nosso favor. A gente tem que enganar o cérebro de que maneira? Pensando que a gente não quer passar. Porque eu falei antes do caso daqueles alunos ou dos candidatos que chegavam lá com a caneta e identidade sem expectativa nenhuma, o que vier é lucro. Bom, é mais ou menos nessa linha. A gente tem que pensar assim, eu resolvi por A mais B mais C, porque é o meu momento de vida, porque é o momento institucional do país, nessa crise política, nessa crise econômica, que a melhor solução, o que eu quero realmente é ter estabilidade, um salário digno no final do mês, ter a garantia do meu emprego, poder fazer minhas contas, poder pagar essas minhas contas no final do mês. Então, eu decidi que eu quero ser servidor público, ponto. Só que é um projeto a longo prazo, porque a gente sabe que é muita matéria, e a gente que estudou agora para esse concurso, a gente viu que realmente tem muito conteúdo. Tem gente que está começando, tem gente que está no meio do caminho, tem gente que já está estudando há mais tempo. Não que exatamente isso garanta alguma coisa, quem está estudando há mais tempo não quer dizer que vai passar antes do que quem está começando, porque tem todos esses aspectos relacionados ao emocional dos quais eu falava agora há pouco. Mas quando a gente pensa que a gente quer entrar no serviço público e a gente vai planejar nossa carreira de estudos e que nessa carreira a gente vai estudar até ter todo o conhecimento, a gente vai fazer ao longo desse projeto vários concursos para que a gente possa se testar como é que a gente está indo em português, em informática, em raciocínio lógico, em direito constitucional, em direito administrativo, enfim, nas mais variadas matérias. Até porque a gente saiba, olha, eu tenho que estudar mais essa matéria, sei lá, em informática eu tenho que estudar mais Excel do que o Word, eu tenho que estudar mais verbos, por exemplo, do que acentuação. Isso são coisas que a gente vai se sentindo. E dessa maneira, a gente vai tirar um pouco esse peso de ter que passar no primeiro concurso. A gente vai tirar aquela obrigação de passar naquele que a gente está fazendo e mais importante do que isso, a gente tem e deve avisar para os nossos amigos e para os nossos parentes, ou seja, as pessoas mais próximas, de que a gente tem esse projeto. Eu vou passar no concurso, o concurso que eu quero, o concurso da minha vida, o concurso que eu sempre desejei, é o concurso que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E eu estou começando a estudar agora. Então, com calma, eu vou começar a estudar. E vou começar a fazer provas. E aí, se tu por acaso não passar, eles não vão ficar tirando onda da tua cara. Se tu não passar, eles não vão ficar te cobrando, pô, não passou. Aí faz outro, pô, não passou de novo. Eles vão saber que tu está num processo de crescimento, num processo de acúmulo de conhecimento para poder fazer uma prova e passar. E isso funciona, porque a gente para de querer mostrar para os outros. E a gente para também de se cobrar. É bem verdade que vai chegar no dia da prova desse concurso e a gente vai fazer o melhor concurso da nossa vida, a gente vai tentar fazer a melhor prova da nossa vida. Mas isso daí é a gente com a gente. A gente não vai contar para os outros. Olha, eu vou lá, vou me rasgar para fazer essa prova. Não, eu vou lá fazer, vou lá me testar, eu vou lá ver como é que eu estou, se a preparação que eu fiz foi adequada, onde é que eu tenho que melhorar, porque vai vir outro daqui a pouco. O concurso é como o ônibus, passa um, daqui a pouco vem outro.
Aí a gente perdeu aquele outro, vem outro depois. É assim que funciona, a gente não pode parar, a gente não pode desistir, a gente tem que estar sempre estudando. Se a gente falar isso com convicção, eu tenho certeza, porque vários alunos fizeram isso, já disseram que dá resultado, as cobranças dos amigos, a cobrança dos familiares diminui. Mas a gente não pode também jogar os cadernos para cima e ficar 6 meses sem estudar e no próximo concurso começar também em cima da data, depois do edital publicado. A gente tem que seguir sempre aquela história. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. A gente começa a dar o primeiro passo, é um de cada vez e assim a gente vai indo. Tenho certeza que o teu desempenho vai melhorar bastante. Agora é só a questão do emocional. Agora é só a questão de a gente administrar aquilo que a gente sabe. Eu tenho certeza que tu vai fazer uma boa prova. As questões de técnica de acertar mais ou menos é assunto do outro vídeo. Esse aqui eu queria falar basicamente sobre esse aspecto, sobre o aspecto emocional, que é o que vai mandar na prova, mais do que qualquer outra coisa. Certo, gente? Então, era isso aí. Uma boa prova. E não deixa de depois mandar um resultado aí, dizer como é que foi na prova, o que achou. Me procura lá, me acha lá no Facebook, me adiciona, a gente conversa por ali, a gente troca alguma informação. Eu acho que isso é bem legal porque até alguma experiência, alguma coisa que pós-prova depois, me conta como é que foi e a gente volta a conversar. Certo, gente? Então é isso aí, até mais.